Era 2 minutos. Sim, sim. Edival, agora. Vamos... Então, melhorou? Soube que você não estava muito bem semana passada. Estou um pouquinho inflamada, não estava podendo falar, estava meio afônico, mas graças a Deus estou bem. Que bom. Um antibióticozinho, coisa que eu não gosto de tomar, mas estava bastante inflamada. E aí... E então, como é que está? Vocês já estão adaptados ao semestre online? Esse semestre estamos no segundo, não? Já vamos para o terceiro, né? Que a gente teve um primeiro, que o foi o terceiro. Eu, sinceramente, estou até gostando, viu, professor? Particularmente, porque minha vida é bastante corrida. O senhor está gostando? Eu gosto, porque Tá certo? Alguém está com o microfone aberto. Eu acho bom, sinceramente, eu acho que você estabelecendo uma boa dinâmica, as coisas funcionam bem. Eu penso que requer muita disciplina, né? Muito foco para fazer uma aula online. Então, eu fico admirando quem fez o curso inteiro, né? À distância. Tem que ter muita disciplina. Se organizar, flui bem, dá para aprender, dá para... Né? Se a internet não cair, se tiver toda uma estrutura montada, dá para fazer sim acontecer. Eu acho que isso vai fazer com que o governo se interesse mais pela internet, veja como um canal de acessibilidade, né? Desse tipo de coisa. Luciano, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo tranquilo, senhor? Pronto, tudo bem. Vocês já que estão fazendo companhia aqui, a gente... Então, estamos discutindo sobre o modelo de aula online, as vantagens e desvantagens, né? Eu acho que o ideal seria um sistema misto. Por exemplo, na Alemanha, agora, proibiram-se mais de 12 horas aulas por semana para o estudante, proibido. Por quê? Para dar tempo do estudante pesquisar, estudar, etc., e não simplesmente chegar à véspera da prova e agora eu vou ler. Então, é um mecanismo de muita dedicação, mas com a quantidade menor de aulas, quer dizer, onde as pessoas passam a sugerir determinados textos, né? Olha, já temos um público razoável, né? E também está na hora agora, né? 10h42, né? Professor, eu peguei só o finalzinho da fala da colega, mas acho que ela está falando que precisa de muita dedicação por parte do aluno, né? E eu notei muito isso durante esse período que a gente está tendo aula EAD, porque depende muito do aluno ser proativo e ele ter disciplina para estudar, ele ir atrás de material, porque apenas a aula do professor fica como se fosse ali para te retirar algumas dúvidas, para retirar... É verdade. Então, a dificuldade possa ser inicial que o aluno não tem essa proatividade. Aí eu acho que nesse semestre EAD, a qualidade do ensino da universidade caiu um pouquinho por causa disso, porque eu acho que o alunado, o corpo do alunado estava muito acostumado a ir para a sala de aula e sempre ficar na postura passiva. Então, a partir do momento que você tem que sair dessa postura passiva, ser ativo na forma de estudar, eu acho que a perca de um pouco do conhecimento foi nessa parte, mas acho que são coisas que acabam se adaptando. Eu acho que vai ser adaptado. Eu defendo um sistema misto, que mesmo na volta nós tenhamos, vamos dizer, metade das aulas presenciais, metade online, uma coisa dessa forma, para que não percamos o contato físico, mas que também tenhamos a oportunidade desse encontro. Também, por exemplo, o sistema online aí já projetando
fazendo uma extrapolação, permite. Outro dia eu participei de uma conferência com 3.000 pessoas. Isso jamais seria possível em qualquer auditório aqui, em qualquer espaço, né? Então, você pode, às vezes, compartilhar o conhecimento de determinadas situações. Eu discuti isso, por exemplo, no departamento, a ideia de que usássemos o sistema online para fazermos intercâmbios de professores, para que nós pudéssemos ter professores experts em determinadas áreas e que pudessem dar aulas com um público, pouco importa, de 500 pessoas, mas que, na verdade, nós pudéssemos ter essa interação que não é possível presencialmente, né? Mas hoje você pode pegar um professor do Piauí ou do Rio Grande do Sul e ele poderá dar a mesma aula que eu, que estou aqui na minha casa, no Rio Vermelho. Então, aproveitar as potencialidades, isso eu acho muito importante. E crescer na oferta de internet de qualidade. Eu acho que isso é muito importante, porque, por exemplo, eu já tive alunos que não podiam, 2 ou 3, pelo menos, que fizeram à mão o trabalho de verificação, porque estavam sem acesso à internet, né? Estavam sem acesso a um computador sequer, e aí teriam que digitar no celular, né? É meio complicado, né? E aí eu acho que essa é uma responsabilidade da universidade pública, né? Mas vamos lá. Bom, eu, na última aula, conversei com vocês sobre a questão da motivação e da ponderação, né? De que a ponderação, a motivação elenca as situações positivas, o que é sempre fácil, você é razoavelmente simples, é um primeiro estágio do direito administrativo, que é a questão da motivação, e que um instrumento mais complexo e completo é o da ponderação, e a ponderação nos devolve efetivamente um instrumental jurídico muito importante. Por quê? Porque a ponderação, ela sequer é um princípio, ela é um postulado, né? Ela é, na verdade, um postulado e ela vai formar um tripé entre a proporcionalidade e a razoabilidade. Por exemplo, como é que eu posso, na verdade, ter, vamos imaginar, uma situação que, em termos abstratos, seria devida, mas que, num juízo de ponderação, não se torna aplicável, né? Não se torna efetivamente aplicável. Vamos imaginar, me ocorre um exemplo agora, que, aliás, foi dado por um professor, um colega nosso, que eu achei bem interessante. Suponha-se o seguinte, alguém está no avião, fazendo um voo, e, num dado momento, precisa ir ao toalete e deixa a sua carteira de cédulas, a sua carteira com documentos, com uma série de coisas, no sofá, no assento que ele estava usando. E quando ele volta, para desagradável surpresa, ele não encontra mais aquela carteira que estava no lugar. Ele procura a comissária de bordo e a comissária dá um aviso tradicional: um passageiro não localizou a carteira, por favor, os senhores que possam tê-la visto, entreguem, avisem com sinal
a comissária, e ninguém aparece. Bom, ele aí fica revoltado, ele disse, olha, a carteira estava aqui, esse é um avião fechado, onde não entra e nem sai ninguém, obviamente, em pleno voo, né? Você não entra e nem sai ninguém. E aí o que ele pretende? Quer dizer, ele diz o seguinte, olha, eu quero agora que ao descermos, todos os passageiros serão revistados, que a minha carteira vai ser encontrada. Que sejam revistados, e o avião está lotado, por suposto, né? Temos 200 passageiros dentro do avião, e que vão descer e que precisam, às vezes, pegar conexões, ou seja, descem aqui e vão pegar outro voo para o Ceará, descem aqui em Salvador, mas daí a meia hora tem um outro voo que segue para o Ceará. Eles vão trocar de aeronave para seguir viagem no Ceará. Do ponto de vista formal, a repressão seria correta, ou seja, daria para encontrar a carteira se nós revistássemos a cada passageiro. Mas qual é o custo-benefício disso? Nós podíamos atrasar a vida de inúmeras pessoas que não tinham nada a ver com isso, né? Que absolutamente, porque provavelmente... Como? Viu, Camila? Eu estava me perguntando agora de manhã sobre essas declarações que a gente presta nos processos de aposentadoria, se seriam restritas... Professor, eu acho que o colega deixou o microfone ligado. Pode desconsiderar. Por ser uma declaração pública e tal. Aí eu estava pensando aqui, mas por conta da LGPD, o que a gente pode fazer? Quando tiver processo, a gente botar os processos, o arquivo do processo... Mônica, seu microfone está ligado. Mas a gente bota pelo menos o processo, a tramitação do processo que a gente junta, ou a portaria, se for o caso, como restrita. Então, no caso, essa servidora aqui tem um processo físico. Essa tramitação que eu vou juntar no processo eu restrita. Uhum. E na declaração eu informo que tem um processo e deixo público. Sim. Professor, tem como o senhor desligar o microfone dela? Colocar restrito não vai. Não, depende. Depende de como criaram o processo. Quando o processo está público, eu tenho que colocar qualquer coisa. Também. Depende do tipo do processo. Olha, veja bem, Se você tem... Foi um processo que eu fui criar essa semana até. Aí tentei colocar como restrito, não tem. Só se for questões atinentes à apuração. Vejam bem, declaração de vida é uma coisa que se justifica no Brasil, mas que é uma questão de educação cívica do cidadão, né? Quer dizer, não é razoável imaginar-se que, embora aconteça em larga escala, que pessoas, parentes de pessoas mortas, continuem a receber benefícios, né? Não é razoável que parentes de pessoas mortas continuem a receber benefícios. E como é que poderia isso ser resolvido em termos de um juízo de ponderação? Está abrindo o processo de aposentadoria, eles colocam público. Eu não estou ouvindo bem, parece que estamos tendo... Eu não consigo. Às vezes... Eu não estou conseguindo captar. Vamos ver se alguém fala. Diz o nome e fala o que quer, e depois o outro põe o que acha bem. Acho que alguém estava discutindo esse aspecto, não era isso? Não, professor. A colega que entrou na sala e não desligou o microfone. Aí o áudio do local que ela estava aparecendo aqui para a gente. Então vamos aproveitar essa discussão que ela trouxe acidentalmente, né? Bom,
declaração de vida. Como é que isso seria solucionado em outro sistema jurídico? Primeiro, estatisticamente isso é relevante, porque nós movimentamos toda a máquina estatal para efetivamente cada cidadão periodicamente dizer que está vivo, ou seja, então ele tem que cumprir uma burocracia, quando ao contrário, se tivéssemos um sistema mais organizado, onde os óbitos todos fossem registrados, os cartórios, e a maioria dos países usam os municípios para cadastrarem nascimentos e mortes, né? E num sistema informatizado, automaticamente houve um sepultamento, você já cadastrava alguém como morto, não haveria a necessidade de a pessoa se declarar vivo, desde que você tivesse um sistema de funcionalidade adequado. Então, o peso que se põe para que o cidadão prove mensalmente, ou anualmente, ou semestralmente, eu não sei bem qual a periodicidade, que está vivo, é alguma coisa resultante do baixo grau de tecnologia. Mas vamos tentar verificar o seguinte. Se alguém entra num aeroporto vindo do exterior, não se faz revista de bagagem de todas as pessoas, porque isso seria impossível. Se faz uma revista de bagagem por amostragem, porque isso vai inibir muita gente de com medo da amostragem, de pagar uma multa pesada por ter trazido mercadoria sem pagar impostos, ela vai ser feita. Então, se estatisticamente se percebe que, por exemplo, 1%, que já é um número alto, recebe valores de pessoas mortas, talvez se pudesse fazer uma checagem por amostragem. Olha, vamos sortear aqui essas pessoas a partir de tal faixa de idade que seja estatisticamente representável, e vamos pedir que essas especificamente declarem ou provem que estão vivas, sem incomodar o coletivo total, né? Quer dizer, isso é um juízo de ponderação, né? Isso é um juízo de ponderação. Como é que eu vou, por que se 99% das pessoas não praticam esse delito, por que eu vou exigir de 100% das pessoas que comprovem que estão vivas, né? Em princípio, quem nasceu presume-se que esteja vivo. Provar a morte é que seria o exigível, né? Porque a presunção de que alguém está vivo ocorre pelo próprio nascimento. Então, no juízo de ponderação, eu faço a crítica, primeiro, que isso poderia ser feito por uma amostragem estatística, né? Hoje, a estatística vai nos revelar a probabilidade. Então, segundo, você tem grupos, evidentemente, que poderiam ter uma amostragem maior. Claro que, por exemplo, as pessoas com mais de 100 anos podem ter uma verificação em loco, até para não deslocá-las, e também porque elas podem ter acesso difícil à internet. Então, a ponderação vai me dar um instrumento e uma ferramenta entre o custo e o benefício. Quer dizer, é importante notar que uma norma no Estado de Direito só é válida, sob pena de ser considerada arbitrária, quando ela tiver um custo menor do que o benefício que ela projeta, né? Então, nós dizemos que é uma relação custo-benefício equilibrada, né? Isso eu aprendi, sabe como? Com o pessoal
da escola de farmácia. Ah, Celso, que história é essa? Você aprender conceito jurídico? Eles falam em efeitos colaterais dos remédios, né? Em efeitos colaterais dos remédios. Todo remédio tem efeito colateral. E se você admitir que as leis são remédios sociais, elas vão ter um efeito colateral. A questão é de que o efeito colateral não pode ser mais danoso do que o efeito principal que se busca, né? A troco, por exemplo, nem sempre você não vai permitir, por exemplo, que alguém ingresse numa casa para à noite, então, para verificar se lá existe algum produto importado sem pagar imposto, porque a garantia do domicílio é um benefício maior do que o que resultaria da cobrança de um imposto de alguém que está em casa, né? Então, essa relação é muito importante, e aí vocês podem perguntar, mas de onde decorre? Por que a questão da ponderação? Por que precisamos ter essa questão da ponderação? Gente, a ponderação decorre do próprio Estado de Direito, isso é muito importante nós fixarmos, que a ponderação decorre... O Estado de Direito é o Estado da ponderação. E eu vou tentar explicar com uma base de historicidade. Na Idade Média, o soberano era absolutamente enfraquecido, não era um soberano enfraquecido. O senhor feudal era quem tinha o poder realmente, né? Então ele fazia justiça de vida e morte sobre a terra onde ele tivesse o domínio. Então se dizia o domínio gerava o império. E eles cobravam tributos muito altos de quem chegava na seara do feudo. E isso, com a ascensão da burguesia, os moradores das vilas, eles passaram a pagar sucessivos impostos, porque eles levavam sua mercadoria para as feiras livres. E aí, Celso, onde é que você quer chegar com isso? Bom, com isso é que a burguesia resolveu dar o golpe no feudalismo e prestigiar o monarca. Diz, pelo menos ele vai me estabelecer um imposto único nacional e ele vai, na verdade, unificar os impostos. Só que esse monarca não foi muito agradecido, não, à burguesia. Ele cobrou impostos tão altos que mais valia somar as parcelas dos diversos feudos do que aquele imposto único cobrado. E aí ocorre, simbolicamente, a Revolução Francesa, com a chamada queda da Bastilha, né? E o que é a Revolução Francesa? É uma revolução liberal onde se diz, olha, o Estado vai me servir, não mandar em mim. O Estado vai me servir, não mandar em mim. Ela combate a monarquia absoluta ou absolutista, né? Então, se eu disser, por exemplo, que a Revolução Francesa combateu o absolutismo, é razoável dizer que ela é relativista? Quem se contrapõe ao absoluto não é o relativo? Vamos dizer, eu queria um Estado absolutista e para combater esse Estado absolutista, eu busquei um Estado relativizador, que se passou a chamar de Estado de Direito. Em vez de chamar de Estado relativizador, eu passei a chamar de Estado de Direito. Então, se vocês entenderem que as garantias constitucionais da época, eu estou precisando de companhia, só temos aqui Elisa e Eveline, agora Luciano. Cadê a turma aí que está escondidinha? Vamos ver, gente, eu tenho um complexo de solidão. Oi, professor, eu estou aqui, viu? Só que eu estou no trabalho. Tá certo, tranquilo. Ronaldo apareceu. Também estou no trabalho. Pronto, tranquilo.
E então, na verdade, a gente não é evidentemente obrigatório, eu acho que é um constrangimento, mas os que puderem dão mais vida à aula, para todos vocês, inclusive, para todos nós que estamos aqui. Então, quando eu falo de um Estado absolutista, eu posso falar de um Estado relativizador, que se contrapõe ao absoluto ou relativo, numa visão dual de vida, de claro, escuro, etc., absoluto, relativo, alto e baixo, quer dizer, a nossa visão é sempre dual, né? Feio, bonito. Vejam que nós temos sempre uma percepção de dual, absoluto, relativo. Então, quem combatia o absolutismo buscava o relativismo. E se buscava o relativismo e chamou isso de Estado de Direito, ela é um Estado relativista. E olhem que o perfil da Constituição francesa, que modela o Estado liberal e relativista, as garantias delas não são para que o Estado as realize, mas são contra o Estado. Qual era a preocupação da Constituição francesa? O Estado não me tributa exageradamente, o Estado não me confisca os bens, o Estado não me prende, o Estado não me proíbe a liberdade de expressão, o Estado não fará isso. Por quê? Porque era um Estado intrometido na vida das pessoas, quer dizer, interveniente na vida dessas pessoas. Então, criou-se a ideia do laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa passar, não se meta Estado nessa história. Se alguém, então, a liberdade contratual passa disso. Quer dizer, a ideia é de que o Estado precisa justificar os seus atos. Isso é um Estado de direito, um Estado em que tem necessidade de justificar os seus atos, né? O Estado tem a necessidade de justificar os seus atos. Ora, e aí de onde é que você vem, na verdade, onde é que você quer chegar? Quando eu justifico, eu relativizo, eu digo questão só de hora e lugar, questão só de peso e medida. É um poeta que diz, o que dá para rir, dá para chorar. Questão só de peso e medida, questão só de hora e lugar. Mas isso são coisas da vida. Então, no Estado de Direito, o Estado relativista, não há o sim absoluto, mas há, digamos, o que Ortega y Gasset diz, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, um comportamento é válido, bom e aceito num determinado espaço e é rejeitado e repelido em outro espaço, né? É rejeitado e repelido em outro espaço. Admira-me que uma matéria simples como essa tenha chegado ao Superior Tribunal de Justiça para ele dizer, por exemplo, que as orações feitas à mãe de um árbitro de futebol não constituem injúria no estádio, né? Então, Reinaldo, quer dizer, por quê? Por causa da circunstancialidade. Ninguém está pensando na mãe do árbitro quando ele marca um pênalti indevido ou quando ele dá um cartão vermelho desnecessário, e, no entanto, ele é filho, e aí se lembra logo da mãe dele, né? Preconceituosamente se questiona até a sexualidade dele, mas ninguém está, na verdade, questionando nenhum fato em concreto, senão manifestando o seu desagrado. É coisa diferente se essa mesma expressão for usada aqui, por exemplo, nesse ambiente, né? Nem eu, nem vocês aceitaríamos que fôssemos questionados ou interpelados sob essa forma que, no âmbito do futebol, no âmbito dos jogos, no âmbito das multidões, ela é aceita
sem essa conotação injuriosa. O que quer dizer isso? É a relativização. Então, onde é que eu estava falando? Aquele cidadão do avião vai ficar frustrado, sim, no seu direito de receber a carteira. Pode ser até que a companhia aérea tenha que indenizá-lo, mas a única saída que não é ponderável é atrapalhar-se a vida de todos os passageiros porque sumiu uma carteira a bordo, né? Quer dizer, você mexer com 200 porque o problema é de um. Então, com a ajuda da estatística, hoje a gente já faz, por exemplo, uma amostragem. Na imigração, ele já tem um perfil do cidadão que imigra clandestinamente, às vezes preconceituoso, às vezes estatístico, né? Então, eles fazem perguntas meio inapropriadas, etc., e exageram, mas não dá para ficar, na verdade, interrogando todas as pessoas que vão entrar no setor de imigração, né? Aqui tem uma mensagem, alguém sabe dizer qual assunto estamos vendo agora? Ainda estamos em motivação do ato administrativo, assunto da última aula, ou começamos um novo tema? Na última aula, nós tocamos na questão de motivação e estamos aprofundando agora a questão da ponderação, né? Nós dissemos que a motivação era, na verdade, alguma coisa de mais primária, mais primitiva, porque eu sempre posso motivar alguma coisa, né? Enquanto que a ponderação é algo que aponta os prós e os contras. Então, é uma continuidade, né? Hoje nós estamos pensando no seguinte tripé, nós estamos aprofundando aquelas noções primeiras que foram dadas na aula passada, né? Nós estamos aprofundando as questões que foram dadas na aula passada. E essa ponderação digamos, vai ter como elementos auxiliares a razoabilidade e a proporcionalidade. E aí vocês vão me perguntar, e existe diferença entre razoabilidade e proporcionalidade? E eu direi a vocês, sim, existe uma diferença e é uma diferença bastante relevante. Eu queria que vocês fixassem isso, eu queria que vocês, na verdade, compreendessem comigo para que não saíssem do curso sem ou com essa confusão que até o Supremo Tribunal faz, é uma proporcionalidade razoável. Não há porquê, na verdade, se misturarem as ideias. Aí um diz, olha, a proporcionalidade vem dos alemães e a razoabilidade vem dos americanos, né? Reasonable law, né? Mas mesmo considerando que essa definição, uma vem dos alemães, outra vem dos americanos, a proporcionalidade vem dos alemães e a razoabilidade vem dos americanos, elas têm um significado diferente. Qual é a questão da razoabilidade, gente? A razoabilidade não quer dizer que algo seja bom materialmente, que algo seja o desejável materialmente, mas ela se traduz em que ela aproxima o esperado do acontecido. Como é aproximar o esperado do acontecido? Por exemplo, se nós temos aula hoje às 10h40 e a aula ocorre às 10h40, o acontecido ocorreu tal como o esperado. Então, é razoável que eu esteja aqui, porque há uma coincidência entre o que vocês esperam e o que vai acontecer. Isso dá segurança jurídica.
Quando o que eu espero acontece, eu posso criar uma previsibilidade, na verdade, nós estamos planificando o conceito da razoabilidade. Não significa agora dizer que a aula online é boa, que a aula online é ruim, o que é. Bom, definidas essas regras do jogo, de que as aulas não são presenciais, por força da Covid, que, graças a Deus, mostra sinais de arrefecimento, de diminuição de tamanho, se a Delta não tomar conta, como está acontecendo lastimavelmente no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro não tem dado sorte com governantes, né? Infelizmente, né? Tem sido uma catástrofe a gestão do Rio de Janeiro, e sobretudo depois que deixou de ser capital, né? Ela não se acostumou, né? Então o Rio de Janeiro está sempre batendo os recordes negativos de endividamento, de a série de governadores presos. Parece até que o rito é exercer o governo, depois vai para a prisão, exercer o governo, depois vai para a prisão, né? A quantidade de governadores que se prendem no Rio de Janeiro então, bom. Mas a razoabilidade, ela diz respeito à aproximação do esperado com o acontecido, independentemente de eu avaliar a qualidade do esperado ou a qualidade do acontecido. Por exemplo, eu posso dar uma aula hipoteticamente medíocre no horário combinado, e isso foi razoável, vocês esperarem a aula no horário combinado. Ou eu posso dar uma aula também hipoteticamente magnífica e fora do horário, e aí digo, poxa, eu dei uma aula ao meio-dia, mas professor, o horário era às 10h40, sim, mas eu dei uma aula maravilhosa, sim, mas não é razoável que você, na verdade, quisesse estar dentro dessa sala de aula, né? Conta-se uma piada, e eu acho que as piadas são... O humor é uma forma de fazer-se a crítica aos costumes, né? Que um determinado professor, no meu tempo o sistema era mais rigoroso, hoje é mais aberto, graças a Deus, não tenho saudade do meu tempo, não. Eu tinha um excelente professor, já falecido, professor Mário Barros, professor de Direito Comercial, como se chamava na época. E ele era pontualíssimo, ele chegava às 7h da manhã, melhor, ele chegava às 6:55 da manhã, e quando dava 7h da manhã em ponto, ele trancava a porta. Pronto, ali ninguém entrava e nem ninguém saía. Ali ninguém entrava nem ninguém saía. Bom, nós já sabíamos que era assim. Nós já sabíamos que era assim. Então, ninguém tentasse entrar às 7h10 ou às 7h15 e nem sair antes das 8h40, que era o horário onde ele rigorosamente estava dizendo a última palavra da aula, né? Então, e aí ele abria a chave e concedia um grande habeas corpus para a gente, né? Então, e apesar disso, era um professor querido, bom, a conduta dele era desarrazoada? Não, era o razoável, a gente já esperava que assim fosse. Era proporcional, era adequada, era devida? Não, não estou dizendo que ela seja. Para mim é desproporcional, não faz sentido você fechar a porta para alunos que não chegam no horário. Eu sempre... é interessante, às vezes, quando menos meios você tem de chegar, mas você chega nos horários. Eu morava na faculdade, é a mesma que vocês conhecem, e eu morava na Cidade Baixa, na Baixa do Bonfim. E eu não tinha carro,
né? E eu pegava um ônibus e descia no Campo Grande, caminhava do Campo Grande a pé até a Faculdade de Direito. Era a única forma que eu tinha de chegar, né? E eu já sabia que se eu pegasse o ônibus às 5h30 da manhã, ele estaria vazio, o trânsito seria mais rápido e eu chegaria. Então, eu nunca precisei chegar atrasado. Alguns poucos, é verdade, naquela época não era tão generalizado. Colegas que tinham carro, frequentemente chegavam atrasados e perdiam a aula, né? Perdiam a aula. Mas a razoabilidade diz assim, olha, o que aconteceu era o esperado. Algo será tanto mais razoável quanto o que acontece já estava na minha perspectiva de acontecer. Isso é razoável. É bom que um parente nosso com 100 anos de idade morra numa mesa de cirurgia? Não, mas é razoável. É razoável porque, estatisticamente, nós temos uma alta probabilidade de acontecer um infortúnio na cirurgia para um paciente com a idade avançada, né? Com um paciente com a idade avançada. Então, essa razoabilidade não diz respeito à qualidade do que, na verdade, se busca. Eu, até hoje, me ficou na memória um exemplo verdadeiro, mas caricatural, era num posto de combustível ali no Rio Vermelho, onde tem um McDonald's, uma coisa dessa, e eu passo numa determinada hora e entro para comprar algumas coisas numa lojinha de conveniência. E quando estou no caixa, tem alguém para comprar um maço de cigarros, um jovem, para comprar um maço de cigarros. E aí, nesse momento, o maço de cigarros era vendido diretamente no caixa, ele não tinha, portanto, que escolher, e eu estava ali com minha cestinha atrás dele. E eu via quando ele, com um certo ar de irritação, devolveu para a moça e disse, não, esse da impotência não, traga o do câncer, qualquer outro, é porque os rótulos das carteiras de cigarro tinham avisos, o fumo causa impotência, o fumo causa o câncer, o fumo causa não sei das quantas, etc, etc, etc. E eu me lembro de que a indústria fumageira resistiu muito bravamente quando se queriam colocar esses rótulos. E o Ministério da Saúde foi à Justiça, e só que eles tinham dado um prazo de 30 dias para que todas as carteiras que pudessem ser comercializadas, todos os maços viessem com aviso. E aí o pedido da indústria do fumo era duplo. Desproporcionalidade, olha, isso está violando a liberdade, os direitos de liberdade, isso, na verdade, é um custo-benefício, é uma intervenção do Estado muito forte, e falta de razoabilidade. Não tem como, em 30 dias, num país de dimensões continentais, eita, expressãozinha nova que ninguém nunca usou, todo dia a gente está dizendo, o Brasil é um país de dimensões continentais, etc, etc, etc e tal. E ele sustentava dois aspectos, proporcionalidade. Não é justo o Estado envolver-se na liberdade de alguém de fumar ou não fumar, nem dissuadir alguém de fumar ou de não fumar. Então, isso vai gerar uma perda de empregos. E razoabilidade. Não é razoável, na pior das hipóteses, se fixe um prazo de 30 dias. O tribunal entendeu que estava presente no ato ministerial a proporcionalidade, sim, que era razoável induzir-se, não coagir-se, mas convencer-se as pessoas a não manterem o hábito do fumo, mas que havia quebra de razoabilidade. Por quê? Porque 30 dias realmente era um tempo que não daria, surpreenderia a indústria do fumo, e isso ficou ampliado para 120 dias, né? Porque, na verdade, então, você tem o quê?
um ato considerado proporcional e, ao mesmo tempo, um prazo considerado desarrazoado, né? Um prazo considerado desarrazoado. Estão percebendo a diferença entre proporcionalidade e razoabilidade? Quer dizer, a razoabilidade é um exame extrínseco das minhas expectativas, das expectativas médias, né? Das expectativas médias. E a proporcionalidade, eu vou me desdobrar um pouquinho mais, ele é um exame intrínseco, ele é um exame efetivamente intrínseco da qualidade do ato. Então, nesse caso da carteira de cigarro, as restrições ao uso pela indução ou pela advertência, não há quantidades seguras para se fumar, não é como você tomar um copo de cerveja que não traz malefícios de gravidade, um cigarro vicia, dizem, tanto quanto a cocaína, né? Que o cigarro tem um poder viciante muito forte, né? Então, advertir as pessoas disso era alguma coisa. E também, como veio da Europa e se passou a assimilar, proibiu-se a propaganda do cigarro, tanto que vocês hoje não veem propaganda na televisão, nos jornais, no rádio, acabou a propaganda do cigarro. Ela só pode estar com um aviso no próprio local de venda. E aí vocês dirão, bom, para evitar-se que as pessoas consumam, mas há um efeito colateral, e aí temos o juízo de ponderação que milita em favor da proporcionalidade. É o seguinte, vocês já viram um grande jornal, hoje a internet mudou, mas vamos dizer, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, que sempre divulgou cadernos, eram 1 quilo de jornal nos domingos, alguma coisa assim, com os classificados, que eram anúncios de vendas de imóveis, né? E ali tinham folhas inteiras de imobiliárias anunciando isso. Então, esse jornal que recebia esse anúncio iria combater o mercado imobiliário, dizendo, por exemplo, os preços dos imóveis estavam extorsivos, ou de que, na verdade, você deveria proteger mais o inquilino, porque o inquilino não deveria ser desalocado do imóvel. Não faziam isso, porque senão perderiam o anunciante. Né? Vejam, vocês, com altíssima probabilidade, e aí é a minha expectativa, dentro de uma razoabilidade, não vão encontrar críticas às casas Bahia, né? Que estão patrocinando essa aula, né? As casas Bahia que estão patrocinando essa aula, né? Não são objetos de crítica na televisão, porque elas anunciam muito. Então, imagine que, por exemplo, vá alguém dizer que os produtos da Casa Bahia são de má qualidade. No outro dia, a verba publicitária das Casas Bahia vai desaparecer daquela emissora de televisão, né? Isso aconteceu com o cigarro. Quando a indústria de cigarro deixou de anunciar nos jornais, foi compelida ou foi proibida de anunciar nos jornais, ela passou a criticar o fumo. Passou, na verdade, a demonstrar que o resultado do fumo era danoso, né? Era danoso. E o capital, às vezes, não tem limites. Por exemplo, a Philip Morris chegou a fazer um relatório, claro, isso custou a demissão do presidente. Na República Tcheca, antigamente na Tchecoslováquia, para ser mais exato, hoje temos a República Tcheca e a Eslováquia, dizendo que queria benefícios fiscais, imaginem vocês, do governo federal, porque com o uso do fumo a mortalidade era prematura e com isso se economizavam os gastos com a Previdência Social.
Isso foi mandado um relatório para o governo. Quando isso repercutiu tão fortemente, demitiram o presidente, a Philip Morris pediu desculpas, etc. E esse fato acendeu a necessidade de uma política de Estado que combatesse essa situação. Vou tentar dar um exemplo aritmético de razoabilidade. Eu vou dar uma sequência de números e provavelmente vocês vão mentalizar o outro número. Não sou mágico, mas isso se chama progressão. Se eu digo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, qual é o próximo? Quem arrisca? 16. Perfeito, Everline. 16, né? Mônica. Como foi, Mônica? Não é Mônica? É que eu não estou te vendo aqui, Mônica. Mônica acertou 16. Por quê? Porque eu já vinha numa sequência. Então, essa razoabilidade é uma sequência. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Eu também posso fazer alguma coisa um pouquinho mais complicada. 7, 14, 21, 28, 35, 42. A razoabilidade permanece a mesma. Às vezes, a inferência dessa razoabilidade, Mônica, não é tão simples, né? Não é algo que possa ser quantificada nesse parâmetro, mas vamos colocar na nossa mente que a razoabilidade diz respeito a uma aproximação entre o que eu espero e o que acontece. Entre o que eu espero e o que acontece. Quanto mais próximo o acontecido do esperado, mais razoável terá sido o acontecido. Quanto mais distante o acontecido do esperado, menos razoável seria esse tipo de coisa. Eu era diretor da faculdade e chegaram vários alunos com uma revolta mais natural possível, dizendo o seguinte: professor tal avisou que ia passar a semana em Brasília, eram 2 aulas, e de repente foi dar aulas. E aí eu conversei, professor e tal, o que houve? Ele disse, não, é que eu cancelei a minha viagem. Sim, eu acho que não havia por que deixar de dar aulas, mas tinham 2 alunos ou 3 alunos. Eu digo, sim, mas veja o seguinte, é até proporcional você querer dar aula, aproveitar, eu louvo, mas agora não é razoável. Depois de você ter infundido a expectativa de que você não estaria, não faz nenhum sentido você voltar atrás, né? Eu, por exemplo, semana passada, avisei a vocês e peço desculpas por isso, estava com um problema inflamatório de garganta. Imagine que eu me curasse de repente em pouco espaço de tempo e resolvesse entrar na sala de aula. E começasse a provocar um debate com ninguém, provavelmente, ou outro tipo de coisa. Isso não seria razoável. Não seria razoável porque foge do esperado, Quer dizer, a razoabilidade tem a ver com o que efetivamente eu espero, né? Tem a ver com o que efetivamente eu espero, né? E eu não posso mudar as regras do jogo, como diz o poeta, afinal de contas não tem cabimento acabar o jogo no primeiro tempo, né? Então, eu não posso mudar essa regra, conta-se uma história, e aí eu estou tentando mostrar a questão da razoabilidade. Eu não entendo bem de jogo de cartas, então, se eu cometer algum engano, numa partida de pôquer, há aquelas combinações em que o cidadão sai vencedor, aquelas combinações que são
de cartas que o felizardo que obtém aquelas cartas, o que troca e que faz, obtém. E aí o indivíduo, para passar o tempo no navio, entrou numa mesa de jogo onde eram todos desconhecidos, eram 3 e ele passou a ser o 4º, né? Desconhecido, e de repente ele viu um cidadão mostrar uma combinação que ele não conhecia e disse, provavelmente ele era gaúcho, disse farroupilha. Ele, que é isso? E ele arrecadou as fichas todas num jogo apostado. Arrecadou as fichas todas num jogo apostado. Aí o cidadão disse, olha, eu estou aprendendo essa regra, eu vou jogar, não estou aqui sem fazer nada. Foi no dia seguinte para a mesma mesa de jogo. E aí, por coincidência, ele obtém aquela mesma combinação do jogador anterior. E feliz da vida, deita as cartas à mesa e diz farroupilha. Aí o cidadão diz, mas farroupilha só vale dia de segunda, hoje é terça. Então, isso mostra a quebra da razoabilidade e, por consequência, a quebra da segurança jurídica. Perceberam, então, qual é o significado da razoabilidade? A razoabilidade é a proteção da minha expectativa, traduzida, por exemplo, no que um dia a plebe romana pediu. Eu quero leis, mesmo que injustas. Por quê? Mesmo que as leis sejam injustas, eu sei como me comportar. Eu não posso viver nessa insegurança de que a lei agora é essa, não é? Então, a minha expectativa é a expectativa de garantir a segurança jurídica, para a qual a razoabilidade se faz presente, né? Para a qual a razoabilidade se faz presente. Né? Eu tinha um professor de direito penal que dizia, professor Raul Chaves, um dos grandes professores que a faculdade teve, o Espaço Cultural Raul Chaves tem o seu nome para homenageá-lo, e ele disse o seguinte para Ricardo, olha, gente, tem coisas que são absurdas, mas é o que está previsto e não se pode mudar. Claro que ele não falava de razoabilidade nessa época. Ele dizia, se vocês forem a um bar, um restaurante, estiverem sem dinheiro para pagar, por favor, bebam à vontade, porque não vai acontecer nada. Agora, não peçam nenhum tira-gosto. Sabe por quê? Porque a lei de contravenções penais diz consumir alimentos sem pagar o preço em bares, restaurantes ou casas similares. Então, como você não pode dar uma interpretação extensiva em matéria de direito penal, porque isso quebra a segurança jurídica, e como a sua expectativa é de que você só é proibido de consumir alimentos, o dono não vai ter nada que fazer a não ser lhe cobrar judicialmente, mas não pode chamar a polícia ou fazer alguma coisa. Claro, não experimentem isso não, porque não vale a pena, né? Não vale a pena. Né? Mas a questão da razoabilidade ela está envolvida, e hoje nós fazemos... os juristas contemporâneos precisam ter uma boa base de estatística. Por quê? Porque é a estatística que vai me revelar qual é a probabilidade de se ter uma conduta a ser obtida a partir de uma norma produzida. Quer dizer, como é razoável esperar-se tal ou qual comportamento, e é preciso que nós tenhamos outros conhecimentos auxiliares para que tornemos a norma razoável, e a razoabilidade é o quê? É cumprir-se a expectativa, gerar-se a segurança jurídica. Gerar-se a segurança jurídica. Gerar-se a segurança jurídica. Então, nesse momento, eu preciso
estar seguro de que as regras não vão mudar no meio do caminho. Por exemplo, eu questiono se uma lei pode entrar em vigor na data de sua publicação. Será que todo mundo toma conhecimento da lei na data em que ela é publicada? Então, eu posso dizer que não é razoável essa regra de colocar uma lei em vigor na data de sua publicação. Quebra o padrão de razoabilidade e, portanto, quebra o padrão do Estado de Direito. Daí porque medir a razoabilidade é muito importante, quer no ato administrativo, quer na produção legislativa ou na produção normativa. Eu vou contar a vocês que a falta de medição ou da projeção da razoabilidade ou do resultado esperado gerou um grande case em Israel, que foi o seguinte: um conjunto de escolas para crianças e adolescentes até 15 anos, me parece, 8 escolas, se a memória não me falha, resolveu, o grupo se reuniu e disse, olha, os responsáveis pelas crianças estão apanhando, porque eles só podiam entregar aos responsáveis as crianças pela idade tenra. Só estão apanhando, muitos estão atrasando, o horário é às 15, tem gente chegando até às 17, e nós temos que pagar hora extraordinária aos nossos funcionários. Isso está gerando uma situação de desconforto. E aí eles resolveram previamente dizer o seguinte, olha, daqui a 15 dias, cada responsável por uma criança que chegar atrasada pagará uma multa de X. A escola era uma escola particular, as 8 escolas que tomaram a medida juntas, para que uma não ficasse diferente da outra, né? E tomaram essa medida. E deu resultado. Deu resultado, Celso? Deu. Não deu o resultado esperado, deu o resultado oposto. Se 3 responsáveis ou pais atrasavam por semana, passou a ter 10, 15 com a multa. Celso, como é que você explica isso? Será que é razoável? Sim. Sabe por quê? Porque a multa equivaleria a 1 dia de mensalidade. E os pais eram pessoas com bom poder aquisitivo. E elas achavam, olha, eu já estou pagando o preço do atraso, quer dizer, o atraso estava precificado. Eu não preciso mais ficar pedindo tantas desculpas, nem me envergonhar de chegar atrasado, porque já está tudo pago, põe na conta. Olha, tem mais aí, viu? Pode incluir na conta. E não era esse o objetivo da escola. O objetivo da escola era, na verdade, ter um grau de pontualidade. Mas isso gerou, na verdade, um efeito absolutamente oposto. O que na verdade, não se viu? Qual era o grau de razoabilidade que estava previsto dentro dessa norma, né? E aí eles resolveram retirar, mas infelizmente os atrasos continuaram, porque já todo mundo estava acostumado e achavam que tinha, na verdade, um preço. Disse que na Argentina, para incentivar-se a doação de sangue, passou-se a remunerar os doadores. Para imensa surpresa, né, dos órgãos normativos, dos órgãos reguladores da saúde, o número de doadores caiu. Que explicação vocês teriam para isso? Como é que eu passo a remunerar os doadores e, ao invés de aumentar, como se pretendia, o número de doadores cai? Alguém quer
arriscar uma explicação? Ocorre alguma coisa? Por que os doadores caem? Simples. A pesquisa que se fez depois mostrou o quê? Que os doadores voluntários eram vistos como heróis, como pessoas humanitárias, como pessoas de um grau de filantropia, de um grau de interesse pelo próximo. E quando você passa a remunerar, eles passam a ser vistos como mercenários ou dão um significado de extremamente carentes. É uma exposição pública de carência de recursos, de pobreza mesmo. Olha, ele está tão em estado de miserabilidade tão grande que está dando sangue para sobreviver, literalmente, né? Então, você mudou a rotulagem do perfil do doador e produziu um decréscimo na oferta de sangue por esse sistema remunerado, né? Então, as leis podem ser razoáveis ou desarrazoadas, e quando elas são desarrazoadas, elas produzem efeito, às vezes, ou diferente ou oposto, né? Ou diferente ou oposto, né? Notem que é excelente que a gente diga, vamos proteger o emprego, vamos criar a proteção ao emprego. Mas muita gente critica o Tribunal Superior do Trabalho quando ele diz assim, olha, se o empregado passa e-mail para o empregador fora do horário de expediente, isso pode ser considerado como tempo à disposição, como serviço efetivamente prestado, né? Qual é o efeito disso? As pessoas inibem os empregados de terem um pouco de criatividade, de terem mais interesse pela questão da empresa e proíbem os empregados de passarem e-mails fora e passa a constituir falta grave o empregado passar um e-mail fora do horário do expediente. Quer dizer, o efeito é exatamente o oposto, você inibe a criatividade do trabalhador, ele teve uma ideia naquele momento e quer redigir, quer passar para o seu empregador e quer fazer esse tipo de coisa. Então, leis são como remédios. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Se você se entope de remédios, essa é uma forma típica de suicídio, né? É uma forma típica de suicídio. Fica claro, gente, o que é essa questão da proporcionalidade, da razoabilidade? Estamos combinados sobre isso? Temos dúvidas? Querem debater um pouquinho mais? Claro que a gente vai voltar a isso em outros momentos, mas se vocês já tiverem algum questionamento, alguma indagação a fazer sobre esse tema, isso será de muita valia para que a gente possa, na verdade, construir, porque por hora nós estamos desconstruindo alguns conceitos. Então, a razoabilidade ela é projeção de quem? Do Estado de Direito. E a proporcionalidade também é decorrência do Estado de Direito. Só que a proporcionalidade diz, eu não posso fazer porque é minha vontade fazer. Por exemplo, eu fico imaginando quantos gestores cometem improbidade administrativa porque diz, eu não poderia deixar de... Por exemplo, vamos pegar um caso concreto, que eu diria que é uma improbidade institucionalizada. Cada deputado federal possui 16 milhões em números aproximados anualmente para destinarem a quem eles bem entenderem. Ou seja, para destinarem a associações, a fundações, algumas delas são ligadas a esses deputados, algumas delas são feitas
esses próprios deputados. Então, quando você não tem um planejamento e você diz, eu vou dar dinheiro para se fazer um monumento em homenagem ao meu avô, que foi um grande fundador, isso é malversação de dinheiro público, né? Quer dizer, você está, na verdade, dizendo, olha, eu não poderia deixar de construir um hospital sem... na minha terra, enquanto estive no Ministério da Saúde, por hipótese, né? Ou na Secretaria de Saúde. Eu tenho... Ora, o critério para você alocar as verbas públicas não pode ser o da minha vontade, né? Então, eu preciso, para aferir a proporcionalidade, que é um exame endógeno, enquanto que a razoabilidade é um exame exógeno, que a razoabilidade é um exame exógeno. Gente, eu sei que às vezes a gente está trabalhando com conceitos um pouquinho pesados, né? Mas é que a gente tem que fazer jus ao título do curso, né? A gente não chamou aqui de temas superficiais de direito administrativo, né? A gente se propôs a trabalhar sobre temas aprofundados de direito administrativo. Isso eu adoro. Eu não gosto dessas coisas assim, a ter que ter voo que seja de águia e não de galinha, né? Aliás, tem professores que dão aula igual a pato. Pato anda, nada e voa, mas faz as três coisas de modo ruim. Já prestaram atenção? Anda, nada e voa, mas nenhuma das três coisas é elegante, é bonita. O caminhar do pato é um caminhar trêfego. O voar do pato é bem raso, bem rasante, né? E o nadar do pato também não é uma coisa... Então, como o tema é temas aprofundados, vamos dizer primeiro que uma norma, para ser proporcional, norma ou ato administrativo, é preciso ser adequado. Primeiro crivo que você tem que passar é fazer a pergunta: essa norma é adequada para responder ao quesito da proporcionalidade? Eu tenho que responder ao quesito da adequação, assim, bonitinho para caderno mesmo. O requisito da adequação. Uma norma pode ser inadequada por excesso ou por falta. Eu vou trazer um exemplo de um professor norte-americano, eles são meio, dão uns exemplos um pouquinho infantis, mas me ocorre agora. Quer dizer, ele conta aqui não vou dizer português, não, também não vou dizer árabe, porque eu tenho muito medo, principalmente agora nesses tempos de Afeganistão, etc. Vamos dizer aqui, brincar com nossos vizinhos argentinos, né? Os hermanos são mais tranquilos, né? E vamos imaginar que um argentino tem um restaurante. E quando chegam mais ou menos às 12h30, entra um mico, aquele macaquinho pequeno, de cor negra, e sai pulando de mesa em mesa, e quebra pratos e faz uma confusão danada. E ele aí, no dia seguinte, diz: é proibida a entrada de micos pretos no horário das 12h30. A pergunta é a seguinte: e se fosse uma arara? E se fosse um outro bicho? E se fosse branco, preto ou amarelo? E se fosse às 12h15 e não às 12h30? Percebem que ele precisa se proteger disso, mas que a norma é inadequada, ora por falta, ora por excesso? Discriminar a cor do mico é um excesso, evidentemente,
limitar o horário das 12h30 é uma falta muito clara. Então, ela aí está inadequada por falta, em alguns momentos, e por excesso em outras. Então, tentem identificar, é um exercício gostoso, bom, né? Você diga, bom para você que já está professor, que está não sei o que lá, para a gente que é aluno com um monte de matéria, mas identificar quando nós temos uma norma inadequada por excesso ou por falta. Você diz, puxa, essa norma devia abranger isso aqui também, não abrangeu. Puxa, não há necessidade de tanto rigor para esse tipo de situação. E aí você verifica que a norma se torna inadequada e traz consequências. Ainda bem que às vezes são consequências boas. Eu vou contar a vocês que o primeiro dinheiro de honorários que eu ganhei como advogado foi, estranhamente, existia um imposto na época que foi chamado ISTR, Imposto sobre Transportes, e aí a lei dizia que esse imposto incide sobre transporte gratuito ou oneroso de pessoas, bens ou mercadorias. E aí, um cidadão que era um amigo meu, um advogado, e disse, olha, Celso, eu não quero me meter nessa história, não, mas tem aí uma associação de empresas funerárias que eu digo, eita diabo, mas mal eu vou começar, eu vou com uma empresa funerária. Aí os caras disseram, doutor, esse imposto para a gente já vai onerar e vai passar. Aí eu olhei e digo, olha, o direito tributário se rege pela legalidade estrita. E um cadáver não é nem uma pessoa, porque a personalidade se extingue com a morte, nem muito menos um bem, nem muito menos uma mercadoria. Então, não incide. Entrei com mandado de segurança e ganhei. Com esse mandado de segurança, eu pude comprar 2 máquinas datilográficas, viu? Não eram computadores, não, viu? Eu pude comprar 2 máquinas datilográficas, tá? Quer dizer, vejam que a falta de proporcionalidade, então, aquele imposto cobrado era desproporcional. Então, por inadequação, era inadequado cobrar-se desse tipo de coisa. Nem sempre a desproporcionalidade é ruim para o advogado, estou brincando, né? Isso é uma patologia. Então, às vezes nós temos, gente, o vício da inadequação. Quando a norma deveria ser mais abrangente ou não é, ou quando ela deveria ser menos abrangente, ela é excessiva. É claro que também tudo depende de uma interpretação. E uma vez questionei no elevador, porque dizia assim, é proibido fumar e conduzir cigarro aceso. Eu digo, meu Deus do céu, o que é? E aí me encontrei com o síndico, disse, que maluquice é essa? Não, já tive um problema terrível com um morador, ele disse, eu não estou fumando, meu cigarro está aceso aqui, porque eu já vou para o primeiro andar para dar. Aí ele colocou, mas a rigor, se é proibido fumar, já é um exagero, na verdade. Você não precisa, a pretexto, há um mínimo de interpretação, e aí já com razoabilidade, para criar até a própria proporcionalidade. Ficou famosa uma briga de 2 condôminos, porque um deles conseguiu colocar no regimento interno do condomínio que era proibido criar animais de qualquer espécie. E isso tudo era maquinação dele, porque o vizinho dele de condomínio tinha um aquário. E aí ele entrou com a ação na justiça para o camarada tirar o aquário. É claro que ele perdeu. E ainda foi considerado litigante de má-fé. Porque mesmo que você diga é proibido ter animais de qualquer espécie, você está se referindo a animais de um porte mínimo que cause algum tipo de embaraço, né? Então, essa interpretação de adequação, será que a norma está adequada para cumprir essa finalidade?
ou ela é inadequada e pode produzir efeitos absolutamente divergentes do esperado. A adequação ou inadequação podem ser por excesso, por falta ou por divergência. Ela foca um outro alvo. Ela, na verdade, ao invés de combater a raiz do problema, ela, na verdade, ataca a superfície. Por exemplo, será mesmo que eu não tenho convicção formada que a proibição policial do uso da maconha está resolvendo o problema? Ou seria mais tratada por um problema de saúde? Será que essa norma é adequada, na verdade, sancionando? Será que alguém passa a ter o vício da maconha ou até de outras drogas mais pesadas porque é mau caráter, porque na verdade, ou existe alguma outra coisa por lado disso? Discutir essa adequação é, por exemplo, verificar estatisticamente como é que os países que liberaram tiveram resultados. Quer dizer, não é uma coisa tão simples discutir-se a adequação de uma norma. Eu estou simplificando para vocês, que eu estou bonzinho, né? Mas na verdade, somar 2 mais 2 são 4, mas você demonstrar que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, já é outra história, né? Já é um pouquinho diferente, né? Ou se nós formos euclidianos e dissermos que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, é uma demonstração possível de ser feita, mas já não tão simples quanto somar 2 mais 2 são 4, embora Caetano Veloso diz que tudo certo como 2 e 2 são 5, né? Ou seja, ele queria dizer exatamente que está tudo errado. Quer dizer, eu estou vendo aqui que Reinaldo diz verticalizando. Eu não sei em que contexto, porque às vezes eu estou lendo tardiamente. Estamos entendendo bem, está tranquilo, professor, está ótimo. Isso faz sentido com o que Davi colocou, verticalizando. É exatamente essa ideia de verticalizando. É que o senhor estava falando que a ideia do curso é aprofundar, né? Então, vamos continuar verticalizando, então, vamos aprofundando. Vamos aprofundando. Eu acho que isso é muito importante e eu agradeço essa compreensão de vocês. Não tortura, é uma homenagem à inteligência de vocês, né? Porque passar o que já é o óbvio, isso aí vocês vão encontrar nos livros. Eu, aliás, vou tirar essa semana até sexta para fazer uma organização mais adequada para o curso, mas como agora nós estamos nas preliminares do curso, nós vamos... eu vou passar já um texto que vai entrar, não sei se já está até, conceitos indeterminados em direito administrativo, não sei se já está no grupo do Zap ou no AVA, não tenho certeza, mas se não tiver, vai entrar hoje ainda, tá? Se não tiver, vai entrar hoje. Então, verticalizando a adequação, a necessidade. A necessidade é uma questão básica. Será que há necessidade? Olhem bem, toda lei é restritiva da minha liberdade. Toda lei é restritiva da minha liberdade. Já está no grupo de WhatsApp. Obrigado, Luciano. Já está. Por favor, leiam esse texto para a gente discutir na aula que vem, conceitos indeterminados, que é uma questão de que vou falar sobre discricionariedade e distinção entre conceitos indeterminados. Quer dizer, o que é discricionariedade e o que são conceitos indeterminados, que são situações que, por mais que se assemelham, não se confundem. Então, será que, na verdade, há necessidade... Oi? Só um ponto, o senhor falou sobre discricionariedade, aí eu lembro que eu estava lendo um texto ontem, um relatório da Fiesp, e ela falava justamente sobre discricionariedade como, na verdade, um mal para a administração pública, enquanto essa discricionariedade da autoridade acaba por aumentar a corrupção no país. E ela traz alguns dados do nível de corrupção no Brasil, e para a Fiesp, e a Fiesp, né, como a Federação das Indústrias de São Paulo,
ela coloca como essa discricionariedade é algo ruim. E aí vem a PEC 32 e a ideia é aumentar a discricionariedade da autoridade do chefe do executivo, e assim como aumentar o número de cargos adjuntos. Veja bem, Luciano, a ponderação da Fiesp é correta, mas é preciso rever o conceito de discricionariedade. Por exemplo, aqui no Brasil, ainda não se admite que o judiciário possa alterar o rumo de uma estrada, mas na Alemanha, sim. Porque se você demonstrar que essa estrada, passando por outro ponto, é mais econômica, mais segura e abrange o maior número de pessoas, não há por que manter a outra mais cara, menos segura e menos abrangente. Quer dizer, a discricionariedade, ela não envolve, digamos, a liberdade do administrador. Já que você provocou o assunto, eu estou me antecipando um pouquinho. Ela envolve a impossibilidade de eu tarifar a solução em determinados momentos, de eu tarifar a solução em determinados momentos. Porque, às vezes, sempre quando eu tarifo, quando eu estabeleço qual é a conduta adequada, eu posso, na verdade, cometer injustiças que a lei não gostaria que fossem cometidas. Então, a técnica da discricionariedade é uma técnica que visa, em princípio, quer dizer, os desvios dela são outras coisas, mas ela exige uma medição rigorosa, ela exige muito mais do administrador, é uma questão de revisitar a discricionariedade. Por exemplo, quando eu quis colocar aparelhos de ar-condicionado splits na faculdade de Direito, começou o burburinho. Professor, professor, eu sou mais antigo, critério de antiguidade, professor. Eu digo, primeiro vamos definir os critérios. E aí surgiu uma ideia na congregação de que seriam as que tivessem maior nível de temperatura em graus Celsius. Então, fizemos uma medição em 3 horários diferentes e fizemos a classificação das salas por um nível de temperatura. O ato era discricionário, mas evidentemente que ele não abria mão de um critério mínimo de racionalidade. Ao contrário, ele não poderia dizer que sala tal terá isso, porque, de repente, uma sala tal poderia ter esse tipo de coisa. Mas quando eu criei o critério, digo, agora é só você olhar na lista e discutir se a temperatura da sua sala é essa ou se não é. O critério já ficou definido. Quer dizer, então, a discricionariedade ela visa exatamente a otimização da conduta. O grande problema é que nós temos uma visão de discricionariedade como liberdade. O próprio professor Calmon de Passos, a quem eu tenho quase uma idolatria, dizia assim, a discricionariedade é como se fosse uma penitenciária agrícola, contra o ato vinculado, que é uma prisão solitária, ou seja, que na discricionariedade você tinha um espaço muito grande, mas em determinados momentos a solução para a discricionariedade ela aponta para um caminho único. Eu conto um fato que me impressionou muito. Eu tinha uma aluna muito tímida, muito reticente, mas que era frequentadora. Eu me lembrava, eu não sou muito bom de fisionomia, Luciano, mas me lembrei dessa menina que ela assistia a todas as aulas. Para surpresa minha, eu fazia aquelas provas tradicionais que deixei de fazer, porque vi que elas querem mais memória do que raciocínio, e um dia ela não apareceu, no dia da prova. E na aula seguinte, ela estava lá e estava calada, ficou. Quando saiu todo mundo, ela me procura, disse, professor, eu estou aqui envergonhada. Disse, o que houve? Não, eu não pude ver a sua prova. Eu digo, eu notei que você não veio, imagino. Mas o problema é que eu fui ver a resolução que dá direito à segunda chamada, ela era muito, entre aspas, certinha. Eu fui ver a resolução que dá direito à segunda chamada e disse que por atestado médico fornecido pelo Serviço Médico da Universidade Federal da Bahia, Rubens Brasil,
ou a critério, por motivo relevante a critério do professor. E eu queria saber se eu poderia narrar o motivo, ou dizer o motivo, para ver se o senhor poderia enquadrar como motivo relevante, que eu venho a todas as aulas. E disse, diga aí, eu já sempre fui muito liberal com segunda chamada, porque não queria medir o momento de ninguém. Eu queria, se o cara não sabe hoje, não vai saber daí a 10 dias, nem vai saber daí a 15, até porque eu não faço perguntas assim, tão de resposta pronta nos livros, né? Outro dia eu perguntei há um tempo, a famosa pergunta, porque eu perguntei por que a faculdade tinha banheiros tão grandes. E a questão era o seguinte, as áreas molhadas são mais caras, então nas licitações as empresas querem sempre aumentar o preço, porque elas ganham um percentual sobre o preço. Então a pergunta numa prova de direito administrativo é por que os banheiros da faculdade eram tão grandes, né? Outra foi por que as canetas BIC do TRE não funcionavam, né? Perguntas assim desse tipo, na verdade, que não estavam. Bom, mas aí vem a menina e toda envergonhada, quase pedindo desculpa, disse, eu moro na plataforma, é bem longe daqui. Eu disse, eu sei, eu conheço a plataforma. Parabéns, porque você é bem pontual mesmo morando na plataforma. Eu disse, eu moro sozinha com minha mãe. Eu disse, sim. E minha mãe tem problema de epilepsia. E teve uma crise de epilepsia. E eu tinha que dar socorro a ela nesse horário. E acabei me atrasando para chegar para a prova, até que ela ficasse recuperada. Será que o senhor podia considerar isso relevante? Eu digo, não sou eu quem considera. Isso é relevante. Isso é relevantíssimo. Eu lhe censuraria se fosse o contrário. Se você deixasse sua mãe, ele ia ter um conceito bem ruim de você. A única conduta exigível sua, nesse momento, era estar ao lado de sua mãe. Então, se eu tivesse serviço médico da universidade, ela não se enquadraria. Mas esse relevante está preenchido com um único caminho. Eu não tinha, até eu acho que judicialmente ela ganharia. Se eu dissesse que isso não é relevante para mim, então o que seria relevante? Judicialmente, então, a discricionariedade não envolve uma liberdade do administrador, mas uma identificação, é como um dia a moça do Clima Tempo, é um canal de televisão que ninguém assiste, só eu. E um dia ela me ensinou o seguinte, se eu fizer uma previsão do tempo para daí a 6 meses, minhas chances de erro são grandes. Mas se eu fizer uma previsão do tempo para amanhã, minhas chances de erro são muito pequenas. Então, a discricionariedade é uma previsão no momento em que o fato ocorre, enquanto que a vinculatoriedade é uma previsão com antecedência. Então, o Código de 2002 entrou no Congresso Nacional em 1975. Ele já nasceu com 27 anos, né? Ele nasce, o parto mais longevo que eu já vi, 27 anos. Então, o Código de 2002 é o Código de 75, né? Então, o mau uso da discricionariedade não deve evitar o seu uso correto, primeiro reconceituando a ideia de discricionariedade, né? Primeiro a gente precisa, e é por isso que eu vou insistir na aula que vem, nessa questão da discricionariedade. Eu vou insistir na aula que vem nessa questão da discricionariedade, porque é muito importante que a gente tenha um novo conceito. Isso é, inclusive, título de um capítulo de uma dissertação minha chamado Revisitando a Discricionariedade, né? Revisitando a discricionariedade, para que a gente não caia nessa propaganda enganosa de que discricionariedade eu abro a rua onde eu quiser, eu faço o hospital ou faço a escola, eu escolho o local onde eu faço a escola, etc, 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 etc. Nos países mais evoluídos, o grande elemento auxiliar no exame da discricionariedade é a estatística, é a medição de determinadas situações. Uma vez um prefeito de uma capital de estado brasileiro me contou o seguinte, olha, Celso,
eu ia cometer um erro estratégico muito grande. Ainda bem que eu faço pesquisas e fui convencido. Eu ia asfaltar em alguns bairros periféricos a avenida principal, que sempre tem a avenida principal, é o melhor. Eu ia asfaltar as ruas que davam acesso às avenidas. Eram pequenas ruas transversais a uma avenida principal. Então, para o morador se sentir com asfalto em sua própria rua. E fiz uma pesquisa e a imensa maioria preferiu que eu asfaltasse a avenida central. Por quê? Porque era ali que o ônibus trafegava e elas ganhariam muito mais tempo. Atingir a avenida central era um percurso pequeno, mas passar mais tempo numa estrada esburacada, numa via esburacada, é que era o problema para eles. Então, eu revi o planejamento para passar a pavimentar as avenidas de trânsito de ônibus, porque elas, na verdade, eram as que dariam maior agilidade no transporte das pessoas do que na questão da moradia, onde elas transitavam a pé e não mudaria em termos nenhum, até se reduziria a segurança. Então, a discricionariedade é alguma coisa mensurável, não é, Luciano? Nesse sentido da Fiesp, o que precisamos falar é de que discricionariedade nós estamos falando. Quer dizer, essa que é, digamos, a grande questão, porque, às vezes, em nome da vinculatoriedade, ou seja, eu tenho que fazer uma licitação por menor preço, e aí eu contrato um preço menor, mas com a qualidade lá embaixo. Essa foi, por exemplo, a pergunta das canetas BIC, que fabricam para o poder público e para a iniciativa privada, né? Elas fabricam, então, porque no poder público elas querem ganhar no preço, e na iniciativa elas querem ganhar em qualidade. Eu vi um artigo do fabricante da DECA, Materiais Hidráulicos, dizendo: vocês não hão de ver equipamentos DECA nas repartições públicas. Se nós não ganhamos licitações, porque não estamos interessados em menor preço, mas em qualidade, em durabilidade, né? É porque nós não podemos fazer uma fotografia com muita antecedência, porque os movimentos podem ter mudado durante esse tempo. Então, não é porque se usou mal a discricionariedade, que vem da história de o rei não comete erros, the king do no wrong, quer dizer, o rei não faz erros, e a partir daí se criou... Bom dia novamente. Oi. Me diga uma coisa, você vai para a consulta mesmo? Como é? Não, professor, outro colega que deve ter deixado o microfone aberto. Ah, tá certo, sem problema. Tranquilo. Então, vamos debater, traga esse caso Fiesp, ou ponha no grupo, que é um caso interessante para a gente discutir a discricionariedade à luz dos fatos reais. Eu acho que sempre a prática é quem gera a teoria, e não o contrário. O exemplo mais badal que eu dou é quando a maçã cai na cabeça de Newton, se é que caiu mesmo, e ele aí começa a discorrer sobre a teoria da gravidade, né? Quer dizer, como é que os corpos caem, qual é a questão da aceleração, etc., matéria atrai matéria, em suma, não é? Então, se você quiser, pode colocar essa matéria da Fiesp, ou pedir, mandar para colocar no grupo, ou você mesmo colocando no grupo, né? Para que a gente possa discutir quais são os conceitos de discricionariedade. Então, a necessidade, será que há leis que são necessárias? Vamos dizer que eu dissesse assim: olha, gente, vocês vão ter que entrar aqui nessa live em ordem alfabética. Ou seja, para que é? Qual é o sentido dessa norma? Não, eu acho que fica mais bonitinho, né? Eu já sei quem é e tal, quem se chama Antônio vai primeiro, quem se chama Lucas vai no meio, quem se chama Jacques também está no meio, quem se chama Davi não está no começo, mas está lá nessa coisa, quem se chama Reinaldo vai para o final, né? Quem se chama Alexandre está no iniciozinho, está bem no começo. Mas você diz assim, mas qual o sentido que faz? Quer dizer, eu preciso ficar esperando que alguém entre.
Então, essa lei é simplesmente desnecessária, tá? Ela não cogito nem de adequação, porque ela é desnecessária. Não há nenhuma necessidade para, na verdade, se criar isso, né? Um semáforo numa cidade pequeníssima, nós temos cidades no Brasil, pasmem, com 1.000 habitantes. Então, já imaginou colocar um semáforo numa cidade com 1.000 habitantes, que deve ter o quê? 200 casas? É, na verdade, um ato desnecessário. E o terceiro... Oi. Falando sobre razoabilidade, qual a razoabilidade de criar-se um município com 1.000 habitantes? Nenhuma. É tudo que a gente não espera é que se criem municípios com 1.000 habitantes para terem despesas generalizadas, né? Então, a falta de aperfeiçoamento disso, então nós podemos, na verdade, questionar. Uma vez eu fiz um trabalho de curso de graduação e conto a vocês, para impedirmos que o prefeito de Ubatã fizesse a festa de São João, quando ele estava devendo salários dos funcionários, ele dizendo que feria o princípio da razoabilidade, porque a expectativa é de que primeiro ele tivesse com salários, que as pessoas estivessem com as coisas em dia, e que só depois fizesse a festa de São João, né? Conseguimos eliminar, mas o tribunal derrubou, né? Mas o que importava é que era um experimento acadêmico, né? Era um experimento acadêmico. E não quer dizer que nós só estamos falando dos remédios porque existe a doença. Entendeu, Luciano? Nós estamos falando de tudo isso porque existe o que nós chamamos de patologia. Aliás, o título da minha dissertação é Desvios de Conduta da Administração Pública, dentro dessa questão. Por último, e só para concluir, já estamos bem no horário, o custo-benefício de que eu falei a vocês. Às vezes a norma é adequada, às vezes ela é necessária, mas será que vale a pena ter um custo tão alto que não compensa o benefício a ser obtido? Será que, na verdade, o custo é tão alto que não mereça ser obtido? Por exemplo, um vereador aqui de Salvador apresentou um projeto de lei dizendo o seguinte, que cada supermercado deveria ter máquinas de pesagem aferidas pelo município, uma para cada caixa, para que as pessoas pudessem pesar a mercadoria. Tá, é adequada, é necessária, mas o custo-benefício disso? Quer dizer, quantas filas nós iríamos estar gerando de pessoas passando para pesar e quanto seria para, na verdade, aferir esse tipo de coisa? Não seria muito melhor fazer isso por amostragem? Na verdade, olha, alguém tem queixa disso, ou alguém pesa em casa, ou alguém duvida, ou que pusesse uma balança só, ou alguma coisa dessa linha. Será que afora as chamadas leis despropositadas? Eu fiz uma pesquisazinha rápida em São Paulo, porque tem os dados mais transparentes. Lá, por exemplo, tem um padrão oficial para mesas de snooker. Já ouviram falar de tamanha arneira? Quer dizer, você, um bar, não pode ter uma mesa de sinuca menor do que o tamanho oficial, nem maior do que o tamanho oficial. Como é proibido vender pastel na feira, mas não coxinha de galinha, nem risole, nem não sei das quantas, nem não sei lá que coisas sejam. Por que é proibido vender pastel nas feiras livres de São Paulo? Não é uma norma absolutamente desnecessária, com um custo-benefício. Eu não preciso nem chegar ao custo-benefício, porque ela não passa na triagem nem da adequação, nem da necessidade. Então, esse tripé da proporcionalidade, que é adequação, necessidade e custo-benefício, né? Às vezes, naqueles casos da carteira que eu disse, a medida era adequada? Era necessária? Era, mas o custo-benefício era tão alto que não compensava, na verdade, você fazer esse tipo
de situação. Vamos imaginar que Trump quisesse mesmo impedir as imigrações ilegais. Mas o custo-benefício de erguer uma muralha imensa nos Estados Unidos, que ele próprio abandonou, era absolutamente desaconselhável, porque você teria outras prioridades dentro de determinadas situações. Então, vejam bem, as normas têm que atender prioridades, já que não é possível fazer tudo. Eu continuo dizendo, se vocês quiserem, podem achar no Google uma palestra que eu fiz há alguns anos, falando sobre Copa do Mundo, onde eu digo que, na verdade, estádio não é prioridade, não é, na verdade. Isso se mostrou agora quando nós mostramos falta de hospitais, né, ou outro tipo de situação. Gente, os físicos dizem e adoram dizer isso: o que não se pode medir não existe. Transpondo para a área do direito, eu quero repetir essa frase com as modulações possíveis. O direito precisa ser medido. Não podemos continuar no achismo. Não podemos, Elisa, continuar no achismo. Não podemos, Elisa, continuar no achismo. Nós temos que medir e explicar o porquê. Talvez vocês tenham imaginado, puxa, mas as aulas de direito que eu tenho visto, estão sempre o professor ensinando como são as coisas, e Celso fica problematizando. Eu digo, olha, porque, na verdade, se nós quisermos ter uma base científica, nós temos que problematizar mesmo. Nós temos que dizer por quê, ou como, quais são os meus critérios, como é que eu cheguei à conclusão de que essa obra é necessária e não aquela outra, como é que eu cheguei à conclusão de que essa norma é adequada ou inadequada. Eu preciso ter, na verdade, algum instrumento de medição. Eu preciso ter, na verdade, algum instrumento de medição. Vou só tomar 2 minutos de vocês, prometo, para, quando eu falo desse instrumento de medição, na Suprema Corte Alemã, que tem na Constituição a norma expressa de proteção aos animais, uma entidade de proteção aos animais questionou a venda de animais por reembolso férreo, que é o sistema de você mandar pets, animais de estimação, gatinhos, cachorros, aves, eventualmente, pelos trens. E lá eles diziam que os animais ficavam sem se alimentar, etc., e tal, e que isso era maltrato aos animais. A corte mandou para o Departamento de Estatística. As cortes europeias sempre têm um Departamento de Estatística como auxiliar. E mandou perguntar qual era o tempo médio de espera do bichinho na estação. E concluíram alguma coisa como 38 minutos. A explicação era simples. Quem encomendava esses pets, esses bichinhos, eram crianças que estavam ávidas e esperavam, geralmente, o trem chegar à estação. Elas se antecipavam e aguardavam a chegada do trem na ansiedade de receber seu bichinho, né? E aí a corte disse, enquanto os trens na Alemanha forem pontuais, não há ofensa à Constituição em se vender animais de estimação pelo sistema de transporte férreo, enquanto os trens forem pontuais. Ou seja, ela mediu a pontualidade dos trens, mediu o tempo de espera nas estações e, a partir daí, concluiu. Não foi uma questão, olha, eu acho que eu não acho assim, é preciso termos o procurismo e não o achismo, né? A gente fica, na verdade, construindo teses que não se sustentam à luz da lógica. A lógica não nos garante nada, mas nos impede de acreditar em algumas coisas que sejam ilógicos. O que é ilógico é insustentável, não quer dizer que o que é lógico seja verdadeiro, né? Alguma coisa pode ser lógica, mas não ser necessariamente verdadeira, né? Se eu disser que há seres vivos na Lua, eu posso dizer João é um ser vivo,
Logo, João pode habitar a Lua. Não há contradição, mas não há nenhum atestado de veracidade disso, né? Mas se eu disser não há seres vivos na Lua, João é um ser vivo, logo João não pode habitar na Lua. Então, se eu disser afirmar o contrário, percebe? Quer dizer, a lógica é um critério de negação, não é um critério de afirmação. Uma afirmação lógica basta manter a coerência entre as premissas, né? Basta manter a coerência entre as premissas. Bom, já estamos, a razoabilidade recomenda que eu lhes deixe, mesmo que com saudades, eu gosto muito desse convívio, saibam vocês que não é por outra coisa, eu me revitalizo na sala de aula, no debate, no interesse de vocês, e no meu interesse, e o conhecimento é alguma coisa que, ao se dividir, multiplica-se. Toda vez que eu estou discutindo com vocês, eu não dou uma aula igual a outra. Na verdade, porque a cada momento eu estou percebendo quais são as reações que vocês têm, né? Então, vamos aí verticalizar mesmo, viu? O caminho é um caminho de que vocês aprendam a aprender. Não é necessariamente que vocês aprendam isso aqui. Aprendam como se aprende. E aí vocês vão ter assim, eu não preciso saber, basta saber onde encontro. Quer dizer, eu não preciso saber, basta saber onde encontro. É essa forma de saber procurar e de saber onde se encontram as coisas e onde se encontram as construções jurídicas que nós temos muito interesse. Eu agradeço imensamente a paciência e a boa vontade de todos vocês na colaboração da produção dessa aula e me despeço até a próxima sexta-feira, no horário das 10h40, se Deus quiser. Professor, Oi. eu mandei uma mensagem para o senhor, naquele número que o senhor disponibilizou lá no grupo, aquele número de WhatsApp. Perfeito. Eu vou dar uma espiada hoje, eu estou um pouquinho atrasado em relação a isso, mas até segunda-feira, todos os que tiverem pendentes, eu vou estar respondendo, viu? Tranquilo, obrigado, professor. Bom final de semana, professor. Tchau. Bom final de semana para vocês todos, viu? Tá bom? Tchau, tchauzinho. Tchau, tchau. Bom final de semana. Eu também. Aqui, vem tudo de bom. Vou aqui sair.